Rei Acabe, vamos lá. Eu vim aqui pra te dizer. Trechinho do corinho, que aí fica fácil a gente aprender, né? Então vamos lá. Acabe casou-se com Jezabel. Jezabel adorava astarotes, baals, ídolos. Era uma idólatra. De mão cheia, era uma mulher sem sabedoria alguma. E ele casa com essa mulher. E diz que Acabe, a Bíblia vai contar, que ele irritou mais a Deus do que todos os reis que estiveram na terra. Tá? E aí vai começar, quando a gente fala de Acabe, a história de Elias. Vamos lá, continuem não confundindo a cabeça com nomes, que no último vídeo eu vou bater na tecla todos os nomes que é importante a gente memorizar, que consta nos autos escritos em primeiro e segundo livro de Reis, tá? Surge o profeta Elias. De que forma? Ele vai até Acabe e prediz a Acabe que vai ter ausência de chuva, não vai chover, vai ter seca. E logo ali ele sai errante, depois que ele profetiza, e é sustentado pelos corvos, né? A gente pode falar aqui sobre a providência de Deus na minha e na sua vida. O mesmo Deus que enviou providência para Elias, que desceu o maná do céu, que desceu carne do céu, que fez da fenda da rocha, né? Fez da rocha, por intermédio de Moisés, brotar água para poder matar, saciar a sede do povo. É o mesmo Deus que sacia as nossas necessidades. Então eu não sei qual é a dificuldade que talvez você passe, eu sei aquelas que eu passo, mas Deus já está palestrando lá, Banda Sub e Cantarás conosco sobre a provisão divina. Deus é tua provisão, Deus é a minha provisão. Não vai faltar suprimento para a nossa casa, suprimento para o nosso ventre, porque o Senhor está conosco. Amém? Então vamos lá. Continuando a história de Elias, né? Elias vai ser o da viúva de Sarepta também. Ele chega lá na viúva e ela fala: olha, eu só tenho um punhado de farinha. E ali ele opera o milagre da multiplicação. Elias é aquele do desafio dos 450 profetas de Baal. Lembra? Vamos ver quem está falando a verdade. E Elias ali arma, né, o altar, pega a lenha e derrama água. E Elias é ousado, diz que ele ainda deixa cair pelos cantos bastante água. Então tá ele aqui, os 450 profetas lá, e ele fala: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E ali o Senhor consome, né? Recebe, manda fogo do céu e recebe a oferta de Elias, né? Então, sempre uma das maiores pregações que a gente assiste quando narra, né, esse trecho do desafio é o quê? É aquele que está realmente correto com o Senhor, em dia com Deus, em dia com as suas tarefas espirituais. É aquele que Deus responde. Elias foi respondido com fogo, mas talvez eu e você precisamos de uma resposta, de uma porta de emprego, de as finanças, de uma provisão na área da saúde, alguém enfermo, ou a porta de uma faculdade que nunca se abre, ou o jovem que está almejando, pedindo a Deus pela sua Rebeca, a menina pelo seu Isaac, parece que não vai casar nunca, e tantas outras coisas que a gente pede ao Senhor solução, e às vezes na Banda Cantarás não surge, não acontece. Sabe por que não acontece? Porque o nosso altar não está reparado, porque a nossa vida não está ok com Deus. O Senhor não está indo lá e dá. Esses dias eu ouvi sobre minha sobrinha Alicia falar alguma coisa sobre dislike, né? Eu falei: meu Deus, o que é dislike? Aí eu falei: bem, like é o joinha, dislike deve ser alguma coisa desse tipo, né? Então supomos que o Senhor dá dislike quando ele sonda a nossa vida espiritual que não está em dia. Ele vai lá e dá um joinha para baixo. Então, como é que tá a sua vida espiritual? Deus está dando um like ou um dislike no meio da juventude? Como é que tá a sua prática dentro da casa do Senhor? Como é que tá a sua presença, a sua visitação em nossos cultos, a sua presença em alguma atividade, o que quer que seja, fazendo, trabalhando na obra do Senhor? Como é que tem funcionado isso? Isso é para o jovem refletir, né? Aqui diz que Elias estava em dia com Deus, então ele preparou o altar e Deus não tinha como não responder. Lá manda Cantarás. Deus só responde o altar que está em dia com ele, ok? Aí vamos logo para Jezabel, né? Jezabel vai ameaçar Elias, vai querer exterminar ele, vai perseguir ele, e ele vai se esconder.
Monte, vamos falar de monte, mais um monte, né? Monte Horebe, o monte para onde Elias vai, o monte onde ele se encontra com Deus. Ele entra dentro da caverna, lembra? Aí a palavra diz que primeiro Deus vai passar como um forte vento. Depois, minto, primeiro vai vir um forte vento e Elias está na caverna. Depois um terremoto, Elias está na caverna. Depois um fogo, Elias está na caverna. De repente vem uma voz mansa e suave, e aí é o Senhor se apresentando a Elias, dizendo para ele recobrar, né, as suas forças, ele devolver, né, o seu vigor. Ele está bem, porque ainda tem gente para ele ungir, se eu não me engano, acho que era Azael como rei da Síria e Geu como rei de não sei se de Israel ou de Judá, mas ele fala, ainda tem gente para tu ungir, tu ainda tem obra para fazer, né? Então, o que eu quero falar sobre essa passagem aqui, né? À medida que o Senhor palestrou meu coração, a gente já ouviu muitas pregações sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus me conduziu a falar sobre essa passagem com vocês, jovens, da seguinte maneira: Deus, ele vai se apresentar a nós de acordo com como nós estamos. Sabe por que eu tô falando isso? Porque recentemente eu vivi uma experiência com Deus que eu estava muito delicada, muito melindrosa, e o Senhor, ele se apresentou diante de mim dessa forma. Ele me deu um louvor assim tão lindo. E aquele louvor lavou a minha alma, não só com as lágrimas, sabe? Mas ele inundou o meu ser. Então, Rabanda subcantarás. Elias já estava com medo, já estava com pavor, né? Então diz daqui que passa o forte vento. E Deus não estava ali, porque ele já estava com medo. Quando passou o forte vento, ele devia estar se tremendo todo, né? E eu não tinha parado. O Senhor me deu essa inspiração sobre essa passagem. Veio o terremoto, tudo tremendo. Deus não estava ali. Veio um fogo. Deus não estava ali. Deus estava na mansidão, na suavidade, porque era aquilo que Elias carecia. Arabanda subcantarás naquele momento. Então o nosso Deus, ele se apresenta diante de nós como a gente precisa, tanto que às vezes ele disse pro povo assim: quer que eu vou ir ter com vocês com vara? É porque eles estavam merecendo, é porque eles estavam errando, como diz o jovem, estava vacilando em algum aspecto, né? Então Deus, ele vai ter conosco de acordo com aquilo que nós estamos passando e que merecemos. Talvez se Elias estivesse na idolatria, Elias era um ser humano. Há quem diga até que ele estava já aqui entrando num processo depressivo, né? De se esconder, de ter medo, de estar angustiado. Dado o momento, diz que ele se inclina assim, ó, na pedra, né? E ali o Senhor envia para ele os corvos, né? Se eu não me engano, deixa eu confirmar que eu não gosto de falar nenhuma passagem da Bíblia sem confirmar, para a gente não falar besteira. Deixa eu ver a passagem de Elias aqui, só um momento, um minuto. Elias, diante de Acabe, diante dos profetas, aqui, ó. Ele foi para o deserto e ele disse: Senhor, agora tu toma a minha vida. Ou seja, ele pede a morte. E aí ele deita e ele dorme. Um anjo toca nele e diz para ele assim: levanta e come. Aí aqui eu amo essa frase, diz assim: levanta e come, porque muito comprido será o teu caminho, né? Muito longo será o teu caminho. Então o Senhor já aqui palestra com a gente também. Você que está desanimado, ou se eu estou meio brocochô por alguma situação, que o anjo venha tocar na banda subcantarás na gente nesse momento e dizer: ei, você, levanta, come o quê? Sustenta, né? Se alimenta, em outras palavras, se alimenta de substância, se alimenta de proteína, de carboidrato, de alguma coisa que traga energia para o teu corpo, para que Deus venha te sustentar na fé, te sustentar por onde que você vá, né? E aí essa passagem, ela narra aqui, ó, que ele comeu, bebeu e com toda a força ele se levantou. Assim, isso vai acontecer antes da caverna. Depois ele entra na caverna, Deus aparece para ele com uma voz mansa, e ali ele vai contar a história. Assim, ó, acertei também, ó. Ele é para ungir Azael como rei da Síria, e Geu vai ungir como rei de Israel. E Eliseu também como um profeta no teu lugar, né? Vai começar a história de Eliseu. Vamos para a próxima gravação para a gente não ficar com o vídeo muito extenso.